Olá, eu me chamo Dali Júnior e seja bem-vindo a mais um podcast Jornada da Escuta. No episódio de hoje, uma pergunta bastante interessante e levemente polêmica. É preciso gostar da música para apreciá-la? Ou seja, uma atividade de apreciação musical, ela tem o seu desenvolvimento por meio de músicas que nós gostamos? E a grande questão é o seguinte: não. Você não precisa gostar da música para apreciá-la. Seria até um tiro no pé defender essa hipótese. Por quê? Porque a apreciação musical ela é muito confundida com a admiração. Aquilo que você admira, você certamente tem um apreço, um significado pessoal. A apreciação musical ela é uma dinâmica que transcende essa pessoalidade. É onde, através de estratégias, por meio de estratégias, você vai encontrar elementos que possam ser interessantes, que possam se revelar não interessantes, e aí vem o grande barato da apreciação musical. Músicas que você hoje talvez considere incríveis, por meio de uma atividade de apreciação musical, você vai encontrar alguns elementos que não são tão interessantes assim. Isso não quer dizer que vai diminuir a importância que essa música tem para você. Entenda isso. Você averiguar, acabar descobrindo que alguns elementos não são tão interessantes assim, não diminui a importância que essa música tem para você. Entende? Então, em contrapartida dessa afirmação, músicas que você não tem um apreço particular, eu não gosto de falar muita palavra através, por meio de uma prática de apreciação musical, você vai perceber que existem elementos muito interessantes mesmo na música que você não gosta. Eu vou continuar sempre defendendo que gosto se discute sim, senhor. A música boa e a música ruim, elas existem, mas elas existem num patamar bem mais adiante. No início da jornada da apreciação musical, no início da jornada da escuta, música é música. Música é um compilado de elementos sonoros organizados de uma forma tal que para aquele que criou e aquele que tornou vivo aquela sequência, aquele compilado de sons, que são os intérpretes, aquilo é música. Você aceitando ou não, gostando ou não, aquilo é música. Por isso que no início da jornada, o que existe são músicas. Depois de um certo momento, você vai construir a sua identidade musical e o seu conhecimento somado às suas experiências vão delinear aquilo que é bom e aquilo que é ruim, dentro de uma concepção agora construída não pelo mero acaso, pelo gosto ou não gosto, simples assim. Você vai ter o teu argumento do porquê aquilo é bom e aquilo é ruim. É só você pensar o seguinte, pensa comigo. Uma mesma música, vamos pensar num artista bem tradicional, bem conhecido no mundo inteiro. Beatles. Beatles tem gente que ama, tem gente que não gosta. Eu não vou dizer que odeia porque eu não conheço ninguém que odeie, mas eu conheço pessoas que não gostam. E eu sou uma das pessoas que não ama Beatles. Eu não amo Beatles, mas eu acho interessante. Eu tenho os meus argumentos para validar a minha opinião. No entanto, a mesma música que é muito maravilhosa para uns é ruim para outros. Então, assim, no primeiro momento, Beatles é música. O que Beatles faz é música. Dentro da jornada, vai chegar um momento em que você vai ter os teus critérios para defender que aquela música é boa, aquela música é ruim. Lembrando que a música ela vai sendo construída na nossa vida por um viés simbólico, ou seja, determinadas músicas representam para nós alguns significados que só para nós significa, para outras pessoas não. Um exemplo de símbolo é o tema da música do Titanic. Para quem nunca assistiu o filme, pensa numa criança, agora no adolescente que nasceu em 2010, que tem seus 9 anos e nunca assistiu o Titanic. Ele vai ouvir aquele tema, ele não vai trazer significado nenhum. Talvez ache bonito, talvez não, mas não vai ter nenhum significado. Mas para nós que nascemos na década de 80 e 90, Titanic é um filme que tem um significado. Aquela música evoca um significado para nós muito forte.
você gostando ou não. Se você assistiu o filme, aquilo vai evocar aquele sentimento, aquele símbolo que foi apresentado no filme, quer dizer, durante o filme, e que você, por ter assistido, se envolveu, inevitavelmente absorveu aquele símbolo, gostando ou não da música. Então, entende? A música tem um poder simbólico muito grande na nossa vida. Não só a música, né? Todas as experiências que vivemos. A música é a mais forte, é a arte, é a manifestação artística que está em todas as culturas. A pintura não está, quer dizer, a pintura também está em todas as culturas, mas ela não tem a mesma força de presença. Muitos de nós crescem sem ir a uma exposição de arte. Muitos de nós crescemos sem nunca ir numa exposição de arte. Pouquíssimos de nós cresce sem assistir uma apresentação musical ao vivo. Indiferente do gênero, indiferente da duração, do contexto, é muito difícil nós crescermos sem estarmos, sem ter tido essa experiência de assistir uma apresentação musical ao vivo. Mas não é raro nós crescermos sem ter ido numa exposição de arte. Show de bola. Então, eu volto para a pergunta inicial. É preciso gostar da música para apreciá-la? E eu respondo categoricamente que não. Uma prática de apreciação musical é uma prática onde você está inserido num contexto musical onde você vai, com ou sem direcionamento, entregar-se àquela música o que ela transmite para você. E isso seria uma prática bastante básica, bastante simples. Escutar sem nenhuma espécie de classificação, julgamento, escutar e absorver o máximo que você puder daquela experiência auditivo musical. Muitas pessoas têm dificuldade de apreciar outras músicas por causa da força simbólica que ela traz na escuta. Então, assim, muitas vezes, uma experiência desagradável com um determinado gênero musical durante a vida faz com que a pessoa se afaste de qualquer outra performance artística daquele gênero musical, porque traz a experiência. Então, se eu falar para você agora que a gente vai fazer uma dinâmica de apreciação musical com temas com pagode, pagode vai ser o nosso repertório. Pessoas que tiveram experiências ruins na adolescência com o pagode, talvez repudiem só pelo fato de saber que é pagode. Já nem quero fazer a prática. E já entram para fazer a prática já com uma escuta preconceituosa. Não vai conseguir explorar a riqueza tímbrica que existe, não vai conseguir entender a concepção melódica, que muitas vezes pode ser rica, outras vezes pode ser extremamente simples. Não quer dizer que não haja riqueza, mas pode ser que, não vai se permitir a essas possibilidades, porque vai trazer uma escuta preconceituosa. E a música, pelo fato da música ter esse símbolo, esse poder simbólico muito forte na nossa vida, é que faz com que nós tenhamos muita dificuldade de apreciar músicas de outros gêneros. E é por isso que as pessoas, tendo acesso a mais de 30 milhões de músicas no Spotify, ouvem a mesma playlist sempre, para carregar e manter aquela identidade simbólica viva o tempo todo. Se você tem uma predisposição para ir ver uma exposição de arte, é muito provável que você não fique se apegando a detalhes do tipo qual é o currículo do artista, qual é o gênero que ele utiliza, qual é o estilo que ele utiliza para fazer essa pintura, que materiais que ele usa. Muito provável você vá e apenas deleite-se ao visual que você tem. E quanto mais conteúdo você tiver sobre o artista, sobre as técnicas que ele utiliza, certamente você irá aproveitar muito mais. É muito mais rico a experiência quando você tem esse suporte intelectual, quando você sabe como funciona determinada técnica, determinado pincel, enfim, as técnicas e a estrutura que compõe uma tela. Vai se tornar muito mais rica, mas é muito mais fácil
você se permitir sem pré-julgamentos. Agora, na música, pelo fato da música estar presente desde a nossa existência no planeta Terra, muito antes de existirmos no planeta Terra fisicamente, desde o período em que somos apenas um feto na barriga de nossa mamãe, a gente tem essa ligação com a música. Pesquisadores, cientistas defendem que para as mamães ouvirem música, enfim, tem umas teorias muito loucas aí, né, de ouvir Mozart, essas coisas, mas não quer dizer, mas indiferente disso, a mamãe já está consumindo a música. A música entra pelos ouvidos, de uma certa forma aquela vibração interfere no feto, diferente da mamãe frequentar todas as exposições de arte. Ela vai ver a tela e só ela está vendo, não vai afetar. Talvez, claro, uma carga emocional que ela sinta, talvez afete. Mas você percebe que a música ela está presente na nossa existência muito antes de estarmos vivos no planeta Terra. Então, o poder simbólico que as músicas exercem são muito fortes. Então, não existe a música certa, não precisa ser a música que você gosta. Até, na verdade, um exercício muito bom é você se entregar auditivamente a músicas que você não conhece. Sem julgar, sabe? Sem julgar se o cara é considerado um gênio ou não, simplesmente escutar a música. Deixar que ela fale por si só e aos poucos você ir construindo a tua relação simbólica com essa música. E durante essa jornada você vai então criando essa concepção de bom e ruim. Certo? Então, Del, tem uma música que é ideal para a gente apreciar? Eu não considero isso uma verdade. Existem músicas para determinados contextos, e aí é uma outra história, a função que ela exerce, mas para uma dinâmica de apreciação musical, não. A gente pode partir, até é bom que, como eu falei e repito, começar com músicas que a gente não conhece, porque ficar apreciando sempre a mesma música é uma dinâmica importante, escutar várias vezes, mas só dentro da nossa zona simbólica confortável, que nós temos apreço e que nos faz bem, aí a gente sai da esfera da apreciação musical e entra na esfera da função da música, ou seja, aquela música ela exerce uma função de te dar motivação, te dar inspiração, enfim, ativa lembranças boas e que te deixa mais feliz, não sei. Aí já é uma questão da função que ela exerce e não da prática da apreciação, da escuta musical. Certo? Então, olha que interessante. Esse é o episódio de hoje. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. E o cerne da jornada da escuta é por que você ouve o que você ouve e por que você gosta do que você gosta. Essa é a jornada. Essa é o grande cerne desse podcast, do trabalho da jornada da escuta. E, de um modo geral, não explicitamente, é o trabalho, assim, é um objetivo maior da apreciação musical. Nos livrarmos de preconceitos e, quando definirmos para nós o que é bom e o que é ruim, nós estejamos imunes, pautados de bons argumentos, não discriminatórios, mas simbólicos. Eu nunca tinha parado para definir sobre essas razões simbólicas, mas eu acho super importante estar falando isso aqui agora. Tá legal? Então, você não precisa gostar da música que você vai apreciar. Esse é o grande checkmate desse podcast. Não, você não precisa, estou falando no microfone aqui, você não precisa gostar da música que você está escutando para apreciá-la. A jornada da escuta é uma jornada de descobertas dentro de um universo sonoro musical vastíssimo. E quanto mais experiências você tiver, muito mais interessante e rica será a sua experiência auditivo-musical e mais plausível será o seu argumento para defender porque você gosta ou não gosta da música que você comumente costuma ouvir. Tá certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Acabou meu café. Eu ia tomar o último gole, mas acabou. Eu fico por aqui. Desejo a você uma ótima semana. Se você quiser saber mais sobre o trabalho que eu desenvolvo sobre apreciação musical, acesse o site da Academia Lacorde, academialacorde.com.br, e acompanhe
o meu trabalho, Del Lima Júnior e a Academia Lacorde nas mídias sociais. Para mim é sempre um grande prazer falar sobre essa jornada da escuta, apreciação musical. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos semana que vem em mais um podcast Jornada da Escuta. Um forte abraço, tchau!